um dos maiores clássicos da literatura modernista brasileira. Um marco do período literário conhecido como Romance de 30. Um livro muito mais profundo e complexo do que a princípio pode aparentar. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Minha vida é um romance de tristeza e ilusão. Parece que o destino quis me fazer traição. A esperança é perdida quando eu conto a minha vida, dói em qualquer coração. Para compreender melhor os livros de Graciliano Ramos, é importante conhecer sua infância. Nela estão as raízes de um escritor que não criou raízes, mas que por esse motivo sua obra tornou-se variada e complexa, muito embora suas constantes mudanças tenham se mantido dentro de certos limites regionais. Mesmo assim, as realidades com as quais ele se deparou eram muito diferentes entre si. E isso é importantíssimo para melhor compreender sua obra. E eu recomendo então o livro Infância como porta de entrada para o mundo de Graciliano Ramos. Mas eu vou falar brevemente sobre a vida do autor para que nós possamos nos concentrar no livro Vidas Secas. Graciliano Ramos nasceu em 1892 na cidade de Quebrangulo, interior de Alagoas. Cidade que deixou aos 2 anos de idade. Seu pai, Sebastião Ramos, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, com o intuito de criar gado, mas a seca matou o gado e Sebastião abriu uma loja na vila. Graciliano passou os primeiros anos nessa vila e em visitas à fazenda do avô. Avô esse que dormia em uma cama de couro cru e a cozinheira preparava a comida frente a uma tramp. Eu falei tramp, para do Trump, vai entender. Frente a uma tramp. Em 1889, o pai levou a família para morar em Viçosa, Alagoas. Levando uma vida bastante monótona, Graciliano habituou-se a ler romances. Segundo ele, os indivíduos que o conduziram a este vício foram o tabelião Jerônimo Barreto e o agente do correio Mário Venâncio. Aí desinvestou para a literatura, segundo palavras dele. Em 1910, aos 18 anos, foi morar em Palmeira dos Índios. Inquieto, em 1914, foi para o Rio de Janeiro e trabalhou no jornal Correio da Manhã. No ano seguinte, voltou às pressas para Palmeira dos Índios por causa da morte de 3 irmãos e um sobrinho, vitimados pela peste bubônica. Neste mesmo ano, casou-se com Maria Augusta de Barros, que morreu em 1920 de complicações no parto, deixando 4 filhos. A cidade de Palmeira dos Índios teria importância vital para o futuro escritor. A história é muito interessante. Em 1927, Graciliano Ramos foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, mas permaneceu apenas 2 anos no cargo. Ao sair da prefeitura, mandou um relatório administrativo para o governo de Alagoas. O texto foi publicado no Diário Oficial e caiu nas mãos do escritor e editor Augusto Frederico Schmidt. Schmidt ficou tão impressionado com a qualidade literária do texto que imaginou que esse prefeito-escritor deveria ter algum livro guardado. Entrou em contato com Graciliano e sim, ele tinha um livro na gaveta, Caetés. Pois bem, vamos então falar do livro que os trouxe aqui, leitor, O Vidas Secas. Graciliano havia acabado de deixar a prisão de Ilha Grande no Rio de Janeiro, onde havia sido mantido preso de forma totalmente arbitrária por aproximadamente 1 ano. Para maiores detalhes, ou melhor, para muitos detalhes, eu indico a leitura do livro póstumo Memórias do Cárcere. Precisando então de dinheiro, ao procurar o dono de um jornal, foi feita a proposta para que ele escrevesse algumas histórias curtas, pois Graciliano já era um escritor de renome. Então, ele escreveu um conto sobre uma cachorrinha chamada Baleia. E o sucesso foi tão grande que o jornal encomendou outros contos no mesmo estilo. E Graciliano pensou em escrever histórias sobre os outros membros daquela família, com quem vivia a cachorrinha.
E ao desenvolver histórias sobre os outros personagens, Fabiano, sim, a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, Graciliano percebeu que ele poderia montar um romance. Por isso a crítica também o classifica como romance desmontável. Composto por 13 capítulos, cada capítulo é um episódio completo. Eles inclusive poderiam ser lidos separadamente. Fica aqui o convite para o leitor experimentar a leitura de um capítulo aleatório. Outra característica importantíssima de Vidas Secas é que ele é um romance de tensão social e psicológica. E essas duas tensões se equivalem, se equilibram. Romances de tensão social são aqueles em que os conflitos com o meio, ou seja, o ambiente social, geográfico, econômico, prevalecem. Nos de tensão psicológica predomina a análise dos dramas internos dos personagens. Vidas Secas estrutura de forma perfeita esses dois estilos. O leitor conhecerá as dificuldades impostas pelo meio físico-social aos personagens e, ao mesmo tempo, lhe será mostrada a angústia dos personagens, os seus sentimentos internos. Vamos falar um pouco sobre a história. Nós, leitores, encontramos já na primeira página uma família de migrantes fugindo da seca, procurando melhores condições de vida, ou melhor, de sobrevivência, porque eles passam por extrema penúria. Composta por Fabiano, sua mulher Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo e a cachorrinha Baleia, confesso que eu senti muita antipatia pelos personagens. Eu só gostava mesmo da cachorrinha Baleia. Fabiano e Sinhá Vitória são muito agressivos, rudes, incapazes do menor gesto de carinho. Os filhos são tratados com indiferença e brutalidade. Mas isso foi intencional, pois o autor desenvolve um processo de animalização dos personagens humanos e, como contraponto, humaniza a cachorra-baleia. Fabiano e Sinhá Vitória possuem imensa dificuldade em se expressar. A palavra e a linguagem, que são características humanas, quase inexistem nos personagens. Eles se comunicam mais por gestos, grunhidos, onomatopeias. A dificuldade de comunicação é um verdadeiro entrave na vida dos personagens, gerando situações desagradáveis e até desastrosas. Uma cena que ilustra muito bem esse processo de desumanização e humanização é o momento em que, não tendo mais o que comer, a cachorra-baleia fareja um preá, sai à caça e, ao matar o animalzinho, Baleia o traz para junto de seus donos, larga a presa e espera pacientemente para receber as sobras. Uma situação inverossímil, pois a cachorra, morrendo de fome, teria devorado o preá bem longe da família. Já assim a Vitória, contente com a cachorra, lhe dá um beijo no focinho, sente o cheiro de sangue e o lambe. Humanização da cachorra e desumanização de Sinhá Vitória. Mas é aí que o autor exige de nós, leitores, uma atenção maior. Por quê? O que gerou esse comportamento? Quais as causas desse embrutecimento que tanto me incomodou? A falta de cultura, de educação formal, desenvolvimento social, oportunidade na vida. Eles são frutos da injustiça e indiferença que, junto com a seca, flagelam essas populações mais pobres. E Vidas Secas nos mostra a quase impossibilidade de romper esse ciclo. Por que, leitor, você acha que os filhos de Fabiano e Sinhá Vitória não são nomeados? São chamados de menino mais velho e menino mais novo. Porque eles serão futuros Fabianos. Como o avô e o pai, eles serão explorados, viverão em extrema pobreza e possivelmente irão gerar novos Fabianos. Mas é por isso que uma leitura menos apressada, uma leitura mais atenta, se faz necessária. Através da atenção psicológica, por isso os monólogos são tão importantes, nós passamos a conhecer o caráter nobre de Fabiano. O seu íntimo nos é descortinado, nos mostra um homem honesto, consciente de suas obrigações e até mesmo bondoso. O emparedamento socioeconômico maltratou de tal forma o homem que nós só enxergamos o bruto. O patrão que o explora e o engana, a autoridade na figura do soldado amarelo, que abusa do poder, o comerciante desonesto, a indiferença do governo, são esses os verdadeiros merecedores de nossa indignação. Então, vou mostrar agora para vocês um pouco desta edição de 80 anos de Vidas Secas.
Vou tentar fazer, né? Tá difícil, mas vou tentar fazer como o Zed, do canal Zed Nerdbook. Ele indicou o meu canal, então poderia até parecer uma espécie de troca de gentilezas eu falar sobre o canal dele, mas não é. Porque troca de gentileza pressupõe um favor. E sem favor algum eu indico o canal dele para vocês. Vou deixar aqui na descrição. O Zed, ele faz uma verdadeira autópsia, né? Uma palavra estranha, mas é isso mesmo. Ele disseca o livro para nós leitores. Em épocas de compras virtuais, isso é importantíssimo. É praticamente um serviço de utilidade pública. Nós passamos a conhecer tanto a estrutura do livro quanto o seu conteúdo. Isso nos ajuda em muito se compramos ou não tal livro. Independente dele ser bom ou não, mas se ele preenche as nossas necessidades, os nossos anseios. Então, conheçam o canal dele, descrição aqui embaixo, e se inscrevam no canal porque é realmente muito bom. Bom, esta edição de Vidas Secas, ela é muito bonita mesmo. Só que eu me decepcionei um pouco. Eu tenho esta edição aqui normal, da mesma editora, a Record, ou Record. E o que aconteceu? Devido ao tamanho dos livros, eu imaginei que aqui teríamos mais extras, maior conteúdo de informações. Só que não. Tem um prefácio, que é interessante, mas eu achei ele muito acadêmico, o que deixou a leitura dele um pouco arrastada. Mas isso é devido à minha falta de conhecimento, sou um leitor comum. Mas cansou um pouquinho esse prefácio. Já o pós-fácio desse livro aqui, desta edição, é muito interessante. E tem mais, por que esse livro é tão grosso? Ele emula a segunda edição de Vidas Secas. Então, seguiu aqui esta estrutura gráfica. Se você reparar, temos muito espaço em branco e o texto pequeno. Isso gerou maior número de páginas. E também temos, no início de cada capítulo, o original, o manuscrito de Graciliano, com as devidas correções e mudanças. Só que as correções foram feitas de tal forma que eu não consegui, né, identificar que palavra foi substituída, porque acabou tirando a graça. Eu parei de olhar esse início com as cartas originais, porque eu não consegui identificar o que havia sido escrito antes. Então, de certa forma, perdeu o interesse essa questão. Mas enfim, eu comprei, ia me desfazer dessa daqui, não vou mais, porque o pós-fácil é excelente. Mas são duas edições que, claro, precisam ser conhecidas. Se você quer uma edição bonita mesmo, tem esta edição de 80 anos. E se você quer o grande conteúdo de Graciliano Ramos com pós-fácil sensacional, pode comprar sem medo esta edição aqui mais simples. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem uma curtida, não se esqueçam. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!